Aleluia. Fala, meu querido, paz seja contigo, seja bem-vindo à Escola Tadel, a mais um programa, mais um capítulo dessa série maravilhosa que tem transformado a nossa vida. Hoje estou aqui em Shiro Note Park, ou Izumi, nesse lugar maravilhoso. Quero dar a esse início à sessão 01 do nosso Edificando Embaixadas e Embaixadores 2023. E até aqui nós vimos um caminho de Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Nós vemos a proclamação da salvação, nós falamos um pouco de nos fazer como árvores de Deus e o efeito dessa graça vigente que nos salvou, que nos direciona, que nos posiciona a vida com Deus, uma fragrância maravilhosa. Hoje estamos dando início à sessão 01 dessa edificação maravilhosa que o Senhor tem para conosco, sob o título de uma cidade edificada sobre o monte. Ontem, essa semana, eu estava meditando um pouco no Sermão da Montanha, e o primeiro verso do Sermão da Montanha, a primeira explanação de Jesus no Sermão da Montanha, como mensagem introdutória, Jesus ele fala que bem-aventurado são os pobres de espírito. Outra versão vai falar humilde de espírito. E aquilo começou a remoer na minha mente, até que fui buscar, examinar a palavra, buscar no Senhor um entendimento mais profundo disso, porque meu instinto natural estava me levando a um pensamento de pobreza. Eu tenho que me sentir pobre, eu tenho que me sentir em falta de Deus. Mas como nós já vimos nos vídeos anteriores, nós vimos que antes de ter o Cristo, sim, nós temos a necessidade do Deus, mas depois que nós nos envolvemos com Jesus, a nossa vida mudou. Nós temos um novo parâmetro de ser. O corpo do pecado foi destruído e nós agora temos uma vida nova em Cristo. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Cristo de Deus. Então, me perguntando o que tem de necessidade, como eu posso ser, o que isso quer dizer de fato, nesse primeiro ponto do sermão. Lembrando que o Sermão da Montanha não é fragrâncias de quem são felizes, mas o bem-aventurado eu, o discípulo de Jesus. Bem-aventurados são os discípulos de Jesus, felizes são aqueles que estão seguindo o Cristo. E uma da fragrância de seguir o Cristo é ser pobre de espírito, humilde de espírito. Mas o que vem a ser isso? E buscando o entendimento, aprendi que o verso está dizendo da submissão ao vento. O verso está nos apontando: feliz é aquele discípulo, é aquele homem, aquela mulher que tem o seu espírito, que sujeita ao vento de Deus. Como a Bíblia também nos ensina, que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E é como o vento que nos leva. O vento sopra onde quer, e o vento soprando, assim como um trigo se deita ao vento, nós também nos deitamos à direção do vento e seguimos ao vento de Deus. Então, qual é o vento de Deus para nossas vidas? Qual é o vento de Deus que Deus está apontando para a nossa edificação para esse ano de 2023 e início de 2024? Isso começa com uma cidade edificada sobre o monte. Para entendermos isso, nós temos que abrir um pouquinho e entender a visão que nós estamos tendo de Deus. E nós temos uma visão de uma igreja orgânica. Temos uma visão de uma igreja fluida em dons, uma igreja encontrada em suas diversidades de lares, uma igreja encontrada em ambientes diversos, uma igreja expressada a partir da singularidade de cada família, onde cada família deseja buscar o Senhor. Na sua casa ela tem impregnada dentro de si uma cultura que leva a meditar na palavra, a oração, a dedicação ao Senhor.
é algo habitual. As famílias vêm visitar, eles encontram com a presença de Deus, porque ali é um lugar onde a gente transformou em embaixada do reino. Eu vejo lares se tornando em embaixadas do reino. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso afinco, essa é a visão pela qual nós estamos buscando. Então, qual é a primazia da vida desta visão para esta particularidade? Qual é a primazia? Bem, a particularidade principal e inicial dessa edificação que Deus quer tratar conosco está na minha entrega pessoal, na minha renúncia pessoal para vê-lo em mim. Eu tenho que desejá-lo e renunciar em mim para que eu possa alcançá-lo, para que o mundo olhe para mim, não me veja mais, mas veja Cristo em mim. Para vivê-lo em mim, eu tenho que correr para vivê-lo, Jesus em mim. Salmo 40, do verso 1 ao 4, é um verso que eu amo demais. Quando fala que eu coloquei a minha esperança no Senhor. Quando eu coloco minha esperança no Senhor, eu coloco tudo aquilo que eu desejo, sou no Senhor. Há um tempo atrás eu estava passando por um momento de dificuldade no coração, no espírito, uma luta muito terrível. E pensei em desistir, pensei em abandonar, pensei em fazer muitas coisas. Mas algo maravilhoso acontece. Em meio ao pensamento de desistência, uma voz ecoa de dentro do ser, com aquela voz que diz: para onde eu irei? O que eu sou sem o Senhor? Por mais que o coração deseje alcançar algo pecaminoso, algo fora, dentro não há possibilidade de fugir disso. A vida que eu vivo agora, viva pelo Cristo. Então a primazia disso está nessa esperança, depositar toda a minha esperança. Não, tudo que eu sou, tudo que eu tenho está no Senhor. Então o Senhor inclinou para ouvir o meu grito de socorro. Apressadamente Ele me tirou do lamaçal. Como um pai zeloso, amoroso, Ele vai, corre e abraça, tira do lamaçal, firma os meus pés sobre uma rocha, põe um novo cântico na minha boca. Um cântico de louvor a nosso Deus. Depois dessa transformação, dessa dedicação de vida, de entendimento, o Senhor fala que muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, porque eles estão vendo essa transformação de Deus através da minha confiança. Então a primazia está nessa entrega. E muitos que estão vendo vão começar a dizer como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás de seus próprios orgulhos. Então hoje eu posso declarar com toda a minha força, com toda a minha voz, e eu quero que também você possa declarar: Tu és o meu Senhor e não tenho nenhum bem além de Ti. Plantado sou nele. Elias, sou como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo e a sua folha não murcha, e tudo que faço prosperará. Isso eu trago essa realidade dessa palavra. Trago a realidade de Jeremias 17, 7 a 8. Trago a realidade de Salmo 1,3. Eu trago a realidade de Salmo 16, 2. Então eu preciso que essa consciência me leve ao esclarecimento da nova vida em Cristo que agora eu vivo, dessa nova imagem que fora restaurada na minha vida. E isso eu tenho que transmitir na minha casa. Logo temos essa essência dessa nova natureza, onde sabemos que o velho homem foi crucificado com Cristo, o corpo do pecado já foi destruído. Eu fui justificado do pecado, não tem mais essência do pecado, porque através do batismo morremos com Cristo. Então logo conseguiremos crer, logo eu devo conseguir crer que também com Cristo eu vou viver, que com Cristo
não somente a vida da eternidade, mas do hoje, do corpo natural também. Eu vivo em Cristo, eu vivo para Cristo, Cristo é minha vida. A morte não tem mais domínio. Da mesma forma, eu devo me considerar morto para o pecado, porque eu já morri para o pecado, então o pecado não tem mais a essência dentro de mim. Eu estou morto para o pecado. O corpo do pecado foi destruído, Romanos 6, 6-11. O fator de estar vivo para com Deus, ele nos remete ao ponto da transição de realidade. É como um peixe que foi tirado da água. Se não existir uma transformação nele, no seu corpo, na sua essência, na sua natureza, ele não conseguirá viver fora da água. Então, olhando esse princípio de transformação, também assim é com nós. Nós temos que entender que existe uma transformação do corpo. O corpo do pecado foi destruído, nós temos um novo corpo transformado, vivificado. Existe uma transformação de identidade em nós. O pecado não habita mais em nós. Nós pecamos porque nós escolhemos pecar. E escolhemos pecar porque ainda existe uma fragilidade na nossa consciência de caráter, nossa consciência do que é ser cristão, da consciência do que é olhar para o Cristo. Então eu preciso voltar e me arrepender, eu preciso lutar com minhas forças para viver o Cristo a partir da minha casa, que é o lugar onde há a maior transformação. Jesus, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão do pecado. O corpo do pecado foi destruído, recebemos o selo do Espírito Santo, nos tornamos templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Graças a esta habilitação e a vida da sua palavra em nós, vemos e vivemos o seu divino poder e o seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou pelo sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas promessas e palavras, estão circuncidadas em nós. Ele nos habilita para que por meio dessas nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo pela concupiscência mundana. Você pegou isso? Você entendeu isso? Que maravilhoso! Você conseguiu absorver esse ponto maravilhoso que Deus fez na minha vida, que Deus fez na sua vida, que Deus está querendo fazer, essa edificação em nós? Você pegou essa imagem? Então é por isso mesmo que devemos nos empenhar a acrescentar à fé a virtude o conhecimento, o domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades estão existentes em mim, estão existindo em mim, estão nascendo em mim, florescendo em mim, estiverem crescendo na minha vida, na sua vida, elas impedirão que nós sejamos inoperantes, improdutivos em Deus. Então por que eu estou sendo inoperante? Por que eu não estou produzindo em Deus? Por que está faltando algo em mim? Eu vejo que tem algo que está impedindo o meu crescimento. É porque eu não estou seguindo esse processo, eu não estou entendendo, não estou depositando fé, não estou empenhando em crescer. É eu que tenho que me empenhar em crescer nesses pontos. Eu tenho que me empenhar em conhecer Jesus Cristo na minha vida. Eu tenho que empenhar Jesus Cristo na minha casa. Porque se eu não tenho essas virtudes crescendo em mim, sou cego. Só vejo o que está perto. Estou me esquecendo da purificação e do perdão dos antigos pecados. Portanto, eu devo me empenhar ainda mais para consolidar o chamado de eleição. Pois agindo assim, dessa forma, jamais tropeçaremos. E assim estaremos ricamente providos quando entrarmos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então a pergunta que fica agora é: eu creio nessa restauração em minha vida? Eu consigo crer nessa restauração na minha vida? Eu realmente creio nesta realidade vigente? Então, a primazia de uma cidade edificada no monte, de sua casa ser uma embaixada do reino, onde a presença de Deus se manifesta, onde há uma consciência de transformação, onde os vizinhos são alcançados pelo amor de Deus, onde a sociedade que envolve a sua vida vai ver o poder de Deus atuando, onde você vai ver seus filhos proclamando a palavra nas ruas, onde você vai ver seus filhos orando e ministrando cura, libertação, onde você vai ver os velhos profetizando, declarando, você vai ver uma igreja atuante na sociedade, com obras sociais, uma família social, onde você vai ver o poder de Deus atuando de forma abundante, um amor abundante na sua casa. As pessoas vão entrar e vão falar: aqui eu encontro paz, aqui eu encontro vida, como são felizes, como você é feliz. Preciso entrar nesse processo, eu preciso pegar essa primazia, assumir a responsabilidade do que eu creio. Então a pergunta fica: eu realmente creio nessa restauração na minha vida? Eu realmente creio nesses versos que a gente leu nesse livro? Eu realmente creio na realidade desta promessa vigente, desses versos vigentes, dessa graça vigente na minha vida? Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. E nessa promessa, ele recebeu também uma responsabilidade de transmitir a circuncisão de geração em geração. Uma responsabilidade geracional para uma bênção geracional. Hoje, segundo a palavra de Deus, no Novo Testamento, nós somos participantes dessa bênção de Abraão. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu não posso me esquecer que também sou responsável pela mesma bênção. Sou responsável em transmitir essa essência de promessa. A responsável em transmitir a circuncisão do coração para os meus filhos, dos meus netos, e assim de geração em geração. Então, eu deixo essa pergunta, encerro essa parte desse vídeo, dessa sessão 01, e creio que o Senhor vai falar fortemente no teu coração. Você crê nessa graça vigente que transforma a sua vida? Então dedique-se a vivê-lo ainda mais, partir da sua casa. Que seus filhos olhem para você e não te vejam mais, mas vejam Cristo em você, em nome de Jesus. Você tem sido abençoado por Deus através desse vídeo, através dessa série? Se você tem se identificado com essa palavra e isso tem te levado a essa edificação, nos ajude, curta, comenta, compartilha. Pastor, eu quero ofertar na sua vida. Aí embaixo eu vou estar deixando um caminho para isso. No nosso site a gente vai deixar um caminho para você também estar nos ajudando a continuidade nesse trabalho, nesse desenvolvimento. Lá você vai encontrar os livros também para baixá-los em PDF, e que a graça do Senhor te alcance. Deixa eu orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu louvo e agradeço ao Senhor pela vida desta pessoa que assiste, que medita o coração nessa edificação. O Senhor possa dar graça, assim como o Senhor tem nos dado graça, piedade e amor, para que a gente possa crescer junto e ser uma edificação. Pai querido, que a cidade edificada no monte seja espalhada, Senhor, por todas as terras e nações, por todas as tribos e nações. Nos ajuda, Senhor, neste momento, a crescermos um pouco mais, a sermos exemplos e modelos para a nossa família, em nome de Jesus. Tá, né? Bye, bye.